gente continua aqui a nossa conversa sobre Sábado Santo, um programa de catequese sobre essa data tão especial da igreja. É correto dizer, padre, que hoje é o dia mais importante do ano litúrgico? A vigília como aquela que introduz no mistério da Páscoa, sim. A Páscoa é o centro, né, para o qual converge, né, para onde desemboca todo o ano litúrgico, né? É o centro da nossa experiência cristã. Talvez até se sobrepondo sobre o Natal, no sentido de que nascer é algo natural, né? Mas não é normal nem natural um morto voltar a viver. Ah, não é mesmo. Não é? Então, nesse sentido, a Páscoa, ela se sobrepõe ao Natal, nesse aspecto, não é? Porque aqui está o mistério fundante da nossa fé. Deus nasceu, não é? Na forma de uma criança, como nascem todas as crianças. Mas vencer a morte como Jesus venceu, não é para qualquer um. Ah, não é mesmo, né? O nosso fundador teve gabarito, né? Não é verdade? Agora, Carlos Nabeto, a liturgia que a gente conhece, a liturgia que a gente vive, que daqui a pouco as pessoas que vão participar da vigília mais tarde vão presenciar e vivenciar essa riqueza litúrgica, ela teve também uma influência direta do judaísmo, não teve? Teve sim. Ela de certa maneira, ela importa, se bem que não é bem uma importação, mas ela traz a ceia do Cordeiro, né? Cristo é o Cordeiro Pascal, né? O Cordeiro sem mancha, e justamente pelo fato de não ter pecado, ele resgata a humanidade decaída e é visto então como o Cordeiro de Deus, né? Então tem essa figura. E isso acaba trazendo a Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela tem também todo um ritual, e esse ritual, entre outras coisas, tem 4 cálices, né? Tem 4 cálices. E existe uma certa, digamos assim, um certo comentário que fala que Cristo, quando fez a celebração da Páscoa, né, judaica, né, quando foi feita a instituição da Eucaristia, a instituição da Eucaristia, quando ele vai transformar o vinho, né, em seu verdadeiro sangue, né, isso ocorre no 3º cálice, tá, que é o cálice da ação de graças. E o que é mais interessante? O mais interessante é que durante a ceia, conforme está em João, ele fala que não vai beber mais do cálice. E qual seria o cálice? Seria o 4º cálice. Esse 4º cálice, ele consumaria quando? Quando ele está na cruz. Então, isso é um comentário de um dos padres, né? Quando Cristo ele fala, tudo está consumado, na verdade o que ele está trazendo? Né? Ele está trazendo à memória este 4º cálice que ele consuma na cruz, quando ele recebe o vinagre, né, através de um ramo de hisopo. Né? Alguma pessoa piedosa espeta uma esponja embebida em vinagre, né, um raminho de hisopo, e chega com esse vinagre perto de Cristo, né, junto à boca de Cristo. Né? E se a gente for procurar o hisopo, aonde é que está o hisopo no Antigo Testamento, na prefiguração do Antigo Testamento? Ele está justamente na esponja que é utilizada para passar o sangue, né, para evitar o anjo exterminador. Interessante. Porque na celebração da Páscoa judaica, fazem também referência ao cordeiro, né? Tem uma carne de cordeiro para ser consumida numa situação específica, mas agora, de uma vez por todas, o cordeiro é nosso Cristo, o Cordeiro de Deus é o Cristo. Essa referência está correta, né, padre? Não há como, não é? Eu acho que a nossa fé cristã, ela nasce dentro do contexto judaico, né? Jesus era judeu, Sim. Né? Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, né? E por ocasião desta celebração da Páscoa judaica, né, se dá, não é, eu diria esse paralelo, né? Não tem como você dissociar as duas coisas. A nova Páscoa, podemos dizer, não é? A Páscoa definitiva, né? Aquele cordeiro lá do Egito, em comemoração à saída do Egito, da Páscoa judaica primitiva, não é?
ele precisava ser, né, cada vez precisava se matar um cordeiro, porque cada ano também precisava se fazer a memória daquele fato, né? Aliás, essa palavra é uma palavra muito importante para compreender, né, a celebração, né, da vigília pascal, aliás, todas as celebrações. E isso é, de certo modo, uma importação da cultura judaica, né? Fazer memória não é simplesmente lembrar, como nós lembramos o dia do índio, do soldado, sei lá o quê. Fazer memória de um fato é torná-lo presente, né? É atualizar. Então, cada vez que nós celebramos, nós vivemos de novo aquele mistério. Não é mais uma vez, é a única vez. E a única vez foi o Cristo que celebrou, né? No seu sacrifício da cruz, e nós perpetuamos o sacrifício em cada celebração. Quando Cristo disse, fazer isso em memória de mim, é nesse sentido que ele quis dizer. De uma vez por todas. Nós não estamos fazendo mais uma vez ou de novo, não. Estamos ressoando o único e perfeito sacrifício do Cristo. É aquela história do que a missa é um sacrifício, porém, incruento, que diz? Incruento, que não teve mais, naquele momento, a necessidade de um novo sangue, porque o único sangue já foi. Exatamente, não tem para que repetir, já foi feito, já pagou, nós não temos mais dívida. Às vezes eu fico até entristecido quando a gente escuta, na cultura talvez, do nosso povo mais simples, vamos assim dizer, né? Quando está sofrendo muito, aí diz assim, eu devo estar pagando alguma coisa. Estou pagando os meus pecados, às vezes é drama de consciência, né? O que é que eu fiz para merecer isso? Ninguém precisa mais pagar nada, né? Lá no Nordeste, por exemplo, tem nas procissões, as pessoas costumam levar pedras na cabeça. Outros vão de pés descalços para fazer sacrifício. Fazer sacrifício como se o meu sacrifício corporal fosse apagar alguma coisa, pagar alguma dívida. Não precisa mais, o sacrifício de Cristo é perfeito. Apagou de uma vez por todas, né? Não precisa ser completado nenhuma expiação na nossa carne. Nada de aderência e alegoria ao único e definitivo sacrifício de Cristo na cruz. Interessante. E a celebração mesmo judaica, ela tem algumas coisas que parecem mesmo com a vigília pascal. Por exemplo, relembrar a história de salvação. As leituras da vigília pascal vão relembrar a história de salvação. São 5 leituras, se não me engano, não é isso? Mais. Não, são 7 leituras, Sete mais leituras. a epístola de São Paulo E o Evangelho. E o Evangelho. Né? E para todas elas o salmo de responso, né? De resposta. Existe uma sugestão, né? E aí a gente entra naquele problema, né, da missa que é trazida muito para trás, né? De que pelo menos 4 leituras sejam feitas do Antigo Testamento, né? Mas a vigília bem feita, aquela que de fato está vigiando, né? Essa vigília bem feita, bem celebrada, ela envolve todas as 7 leituras. Mas é nessa característica, né? Eu sempre costumo, no começo dessa celebração, logo advertir, olha, quem tem horário marcado, quem não está disponível para ficar aqui mais tempo, é melhor talvez repensar se é bom estar aqui. Porque é uma vigília, como vigília, né? É para ser a noite toda, é para amanhecer, né? Deveria ser, não é? É vigília nesse sentido, é para ficar atento, é para ficar vigilante, é para ficar acordado. Lâmpadas nas mãos, esperando chegar o desejado, o esperado, né? O ressuscitado. Então, no passado era até mais leituras, né? Exato. Era mais do que 7. Então, certamente, eles viviam essa vigília como vigília mesmo. Ficavam muitas horas reunidos. Ficavam. E é interessante que entre cada leitura existe ainda o Salmo. Né? Então, fica... na verdade, é uma missa muito longa. Aqui temos aqui um folheto aqui da Vigília Pascal deste ano, são 8 páginas. Somente da vigília, porque aqui está o texto, digamos que completo como manda o missal. Né? Nós corremos o perigo, não é, de cada vez mais enxugar a celebração. Isso é próprio dessa sociedade muito, entre aspas, prática, né? Estressada, cansada, que ninguém tem mais para nada, né? Essa é uma celebração para você se derramar, sabe? Ficar ali na presença do Senhor, em comunidade, celebrando aquilo que é a base da nossa fé, né? A gente precisa criar esse gosto, né? Prazer de estar na celebração, não é dever, né? Por pura obrigação, né? Eu fico pensando, né? Uma pessoa que está, por exemplo, num jogo, futebol, por exemplo. Mas, menino, o tempo está passando, ninguém está nem aí. Um show,
Você vai no show do seu cantor de rock preferido, a sua banda que você gosta. Quando termina, o que é que o povo grita lá do meio? Mais um. Exatamente. Não, mas ainda tem a parte pior, né? Porque demora para começar. Tá programado para as 10 da noite, começa hoje. Vai o padre atrasar para ver, né? Ou vai o padre falar um pouquinho mais do que o pessoal já fica na porta da igreja. O senhor hoje demorou, padre. Quer dizer, a gente perdeu essa dimensão do prazer. Do prazer. Né? É estranho isso, viu? Eu me preocupo com... Por que é que nós chegamos a esse ponto, né? De não ter mais a dimensão do prazer de celebrar. Né? De que a missa não seja uma coisa chata, de que as celebrações não sejam maçantes e que a gente queira correr. Não é? Tem gente que, quando termina a celebração, você vai dar o sinal na bênção final, a gente tem que dizer... O Senhor abençoe e que o Senhor vos alcance, né? Porque já tem gente lá na porta da igreja correndo. Vamos em paz e que o Senhor vos alcance, porque já está na saída da igreja. Fora que alguns comungam e já vão embora. Comungou, acabou. Não precisa nem a bênção final. Estão preocupados em tirar o carro para não ficar preso lá fora no estacionamento. É muito curioso isso. É preocupante até. A gente está em tom talvez de gracejo, mas é preocupante. É verdade. O que está por trás disso, né? Exatamente. E essa vigília é uma vigília para a qual você tem que estar inteiro ali, né? E como o senhor bem lembrou, Santo Agostinho dizia, é a mãe de todas as vigílias. Quer dizer, essa não é a única vigília. A vigília da Páscoa não é a única. Sim. Né? Mas é a principal, mas não a única. Agora, lógico, uma cidade grande que tem os seus problemas de segurança, violência, etc., é até, digamos, entre aspas, compreensível, né? Até porque nós vivemos, infelizmente, no mundo que está, digamos assim, existe uma fé subjetiva. Né? Então, você por não ter mais uma fé objetiva, fica difícil você pedir o apoio, por exemplo, do Estado, né, que deveria garantir a segurança a qualquer hora do dia e da noite, mas porque o Estado é leigo. Então tem todos esses problemas que acabam influenciando. É uma pena. Essa história do Estado laico é uma confusão, merecia um programa só sobre isso, porque dá essa impressão, por o Estado ser laico, que a gente não tem a liberdade de expressar nossa fé. Pelo contrário, por ser laico é que podemos expressar a nossa e quem quiser expressar dele. É interessante esse assunto. Agora, voltando aqui à influência de elementos do judaísmo nessa celebração, você, meu amigo, que está assistindo e que faz tempo que, de repente, não participa de uma vigília dessa, a oportunidade é hoje. Procura na paróquia perto da sua casa, aproveita, dá tempo agora de você procurar, pesquisar, ligar para um amigo. Que hora que é a missa ali na paróquia tal? Participe dessa celebração de maneira diferente, de maneira buscando essa profundidade, de maneira que você possa aproveitar as graças e a beleza dessa celebração. Eu já participei uma vez de uma celebração que eu vi até... algumas coisas interessantes diretamente ligado às celebrações judaicas. Por exemplo, na celebração judaica, as crianças em algum momento perguntam para o mais velho, para o patriarca, por que essa noite é diferente de todas as outras noites? E se repetem isso em algumas celebrações também. A criança vai lá e pergunta para o sacerdote por que essa noite é diferente de todas essas outras noites, deixando então que ali o padre explica aos fiéis. É riquíssima. E quando tem ainda a celebração do batizado, a coisa fica mais bonita ainda, né, padre? A coisa fica mais interessante ainda. O rito do batismo, não é? A liturgia batismal própria, específica, característica desta noite, não é? Muito embora nem todas as comunidades têm batismo, não é? A liturgia prevê... Não é obrigado a ter. Não. Aqueles que fizeram toda a preparação durante a quaresma, os escrutínios, a catequese toda, a apresentação à comunidade, etc. e tal, serão solenemente introduzidos na comunidade de fé nesta noite. Né? Mas mesmo nas comunidades onde não há o batismo, né, a liturgia prevê a bênção da água, não é? A aspersão com a água, que recorda o batismo de todos os celebrantes. Sim. Né? Todos os celebrantes, né? Aqui um termo interessante é que a gente diz, muita gente pensa que só o padre é celebrante, né? O padre preside uma assembleia de celebrantes. Ele é o presidente todos nós celebramos de todos a aqueles missa, né? O padre preside, né? Pela sua condição, pelo seu papel, pelo seu ministério. Mas então, onde não há batismo, há a bênção da água e a aspersão da comunidade com esta água, que depois proclama sua fé. Proclama sua fé, renova o seu batismo com a vela acesa na mão, aquela que foi acendida diretamente do Círio Pascal para dizer, ele é a grande luz, mas eu tenho minha luz
pessoal, não é? Iluminadora da minha própria vida e da vida de quem estiver por perto. É muito bonito. É uma celebração que ela comove, não é? Emociona, comove, porque é riquíssima em símbolos, não é? E quem mergulha nessa celebração não dá para sair do mesmo jeito que entrou. Certamente. O senhor falou do Círio Pascal. Então, para a gente relembrar e preparar, quem sabe, as pessoas que estão nos assistindo, para ficar com mais vontade ainda de ir nessa celebração daqui a pouco. Bom, então, fora da igreja, existe a bênção do fogo novo. O padre vai abençoar esse fogo que o senhor já comentou. E aí acende, então, o Círio Pascal. O Círio Pascal é uma vela como qualquer outra? Não é uma vela como qualquer outra, não é? Ela é uma vela grande, bem maior, não é? Deve ser confeccionada de cera pura, não é? Aliás, onde vem a palavra círio por causa da isso. cera, né? A gente canta depois que abençoa esse círio, entra na igreja e proclama a Páscoa, a gente diz: cera virgem de abelha generosa, que a noite ressurgindo trouxe a luz, não é? Quer dizer, é uma vela especial, confeccionada, não é? Para isso, com adereços, bonita, enfeitada. As comunidades capricham ao redor desta vela porque ela tem um simbolismo forte. É o próprio centro simbólico desta celebração. O círio é sinal do Cristo ressuscitado, não é? Então, por isso, é importante também, só a título de esclarecimento, Sim. evitar, né? Já tive notícia, não tive o desprazer de ver isso não, mas um colega já me deu notícia de que em uma comunidade, para economizar, fizeram com um cano de PVC. Ah, entendi. E lá no final uma velinha acesa. É um cano de PVC Pascal. Não cola, Não, né? não cola, não é? colou. E, quer dizer, a gente desprestigia, desvaloriza um símbolo preciosíssimo, não é? Preciosíssimo, e não se deve poupar, né, dinheiro ou investimento para uma coisa que é tão cara a liturgia. Com não é? certeza, não tem dúvida. Vela bonita, caprichada ali, porque senão a gente termina matando o próprio símbolo. Quem é que vai acreditar que aquilo ali simboliza o Cristo ressuscitado? Feio, mal elaborado, enfim, tira toda a força do próprio. O símbolo deve falar por si só. E ainda fazendo marketing, né? Fazendo marketing. Sim, está lá o PVC, né? Pior ainda, né? Daqui a pouquinho o padre vai contar o que o padre entra dizendo com o Círio Pascal na mão quando ele entra dentro da igreja. Daqui a pouco o senhor vai contar. Agora, ô Carlos, essa história do Círio, a gente encontra na igreja primitiva ou não há relação disso? Será que esse costume é um pouco mais recente? Olha, eu particularmente não encontrei testemunhos patrísticos com relação a isso, né? Mas eu acredito, tenho praticamente certeza, que isso daí é uma tradição antiquíssima, tá? É uma tradição provavelmente até da era apostólica, ou logo pós-apostólica, né? Por causa de quê? Por causa de toda a simbologia que existe como Cristo, a luz do mundo, né? Aquela preocupação que existia entre os primeiros cristãos de apresentar o Cristo ao mundo, né? Sendo Cristo a luz. Né? Então, eu particularmente acredito, posso depois até buscar uma pesquisa em relação a isso daí, mas eu tenho praticamente certeza de que é uma tradição antiquíssima, praticamente imemorial dentro da igreja, e que acabou tornando assim mais conhecida depois com a paz, né, que a igreja teve. Se você perceber, né, nenhum elemento da liturgia provavelmente tem menos de 300, 400 anos atrás disso. É muito curioso isso, né? É porque na régua da igreja, fala assim, tem 300 anos, 400 anos, parece nova, né? Exatamente. Parece nova. Para dizer, então, de fato, tem esse elo, realmente é bastante antigo. Bastante né? antigo. Como, por exemplo, a questão dos cravos. A gente estava falando da, entre aspas, importação de ideias pagãs, né? Os cravos, eles simbolizam as chagas de Cristo. Né? Então, o círio sendo feito de cera pura, né? Representando o Cristo, que depois aceso está ali ressuscitado, né? E que vai acender as demais velas dos fiéis, né? Com os cravos ali representando o Cristo
com as suas chagas, que ressuscita, isso daí verifica-se claramente que é uma tradição antiga, né? Provavelmente do período patrístico. E veja mesmo. como não dá para dissociar elementos puramente cristãos de elementos judaicos. Porque também o Círio Pascal lembra a coluna de fogo, Sim, né? no Que deserto. acompanhou o povo Verdade. em marcha, né? Saindo às pressas, para dizer a luz de Deus acompanhava o seu povo. Na escuridão da noite, em busca da libertação, mas também a luz de Cristo continua nos acompanhando nas noites escuríssimas existenciais da nossa vida, não é? Olha, é de arrepiar, não é? Sim. É muito bonito, é muito A forte. simbologia Com certeza, é esse simbolismo. extremamente rica, né? E pode ser muito bem desenvolvida. Mas é uma simbologia que não fica só no símbolo. Não nos fica leva, só no nos leva à fé, ao nos leva a próprio Cristo. experienciar diretamente ao próprio Cristo, é verdade. Agora, a gente vai por mais um intervalo, e logo na volta, no próximo bloco, o padre vai falar pra gente o que o padre entra dizendo com o Círio Pascal na mão, e o Carlos Martins Nabeto vai dizer qual é o personagem da patrística que ele mais gosta. No Vale Santo Agostinho, que é o mais famoso. Tirando Santo Agostinho, quem é que ele mais gosta e por quê? Ele vai dizer isso pra gente. Olha só, tem mais coisa interessante no programa ainda hoje, você não sai daí, já já a gente está de volta.